Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe mais esse dia. Tudo bem com você? Estamos de volta, né? E vamos dar continuidade a essa série de vídeos, Mude o Seu Modo de Pensar. Sobre isso que a gente está conversando no primeiro vídeo, te expliquei um pouquinho que isso faz parte de uma mudança interior que precisa acontecer na vida de todos nós, que queremos, né, de fato, uma mudança de vida. Se eu quero uma mudança de vida, eu preciso entender, cara, que essa mudança deve começar de dentro para fora. O primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus, receber vida espiritual. Não é verdade? O segundo passo é exatamente agora que eu e você estamos vivos espiritualmente, precisamos trabalhar duro na mudança da nossa mentalidade. Porque eu e você vivemos por uma mentalidade estabelecida. É isso que está escrito aqui em Provérbios 23:7 na parte A. A gente leu no último vídeo. Porque como ele pensa em seu coração, assim mesmo ele é. Então, como eu penso, eu vou ser. Eu vou ser exatamente aquilo que eu penso. Então, eu quero colocar aqui uma sequência só para te explicar um pouquinho nesse vídeo, só para você ver como é que funciona a nossa vida, né? Tudo começa no campo dos pensamentos. Então, um pensamento, ele acaba gerando uma ação. Ninguém toma uma ação sem antes pensar. Por mais que as pessoas às vezes falem assim, fiz sem pensar, falei sem pensar, agi sem pensar. Não, ninguém age sem pensar. Tudo passa pelo processo mental. Tudo é processado na nossa mente. A gente raciocina. A questão é que muitas vezes nós somos movidos por emoções e esse raciocínio na nossa mente acontece de maneira tão rápida e movido por emoção que a razão ela fica suprimida. Então a gente acaba agindo, né, com a força da emoção, mas que passou pelo processo mental, passou. E é exatamente isso, uma das mudanças que precisa acontecer, né, é a gente começar a interferir mais no processo mental. Não ser tão motivado por emoção, não agir tanto na base da emoção, porque depois a gente acaba se arrependendo. Realmente, quando a gente está sob forte emoção, a nossa capacidade de raciocinar, ela fica prejudicada. Mas isso não significa que aquela ação não passou pelo processo mental. Ela passou, ela só não foi avaliada, ela só não foi questionada. E é assim que a gente deve viver. Cada pensamento que vem à nossa mente, a gente deve questioná-lo. A gente deve avaliá-lo para ver se realmente vale a pena transformá-lo em uma ação ou não, tá? Então, um pensamento gera uma ação. Ações, elas criam hábitos, é lógico. Se eu tenho uma ação hoje, amanhã uma ação constante, ela acaba se tornando um hábito meu, tá? E um hábito, ele acaba formando um caráter. Lógico, uma coisa que eu faço continuamente acaba demonstrando aquilo que eu sou. E o meu caráter acaba direcionando o meu destino. Essa é a grande escadinha da nossa vida. É a grande cadeia de sequências e consequências, podemos dizer assim, que vai acontecendo na nossa jornada. Então, vou só dar um exemplo, né? Com a questão da mentira. Vamos colocar assim, há algo que as pessoas têm como comum. Não tem nada demais na mentira. Então, se eu tenho esse pensamento que uma mentirinha, ela não dá problema nenhum, já é um pensamento. Uma mentirinha não tem problema, então beleza, é um pensamento. Então, esse pensamento vai acabar gerando uma ação. Quando eu precisar contar uma mentirinha, eu vou contar, porque eu já tenho um pensamento estabelecido. E se eu faço isso de maneira contínua, eu tenho o hábito de estar sempre contando uma mentirinha. Criou um hábito. E se eu tenho um hábito de contar sempre uma mentirinha, eu acabo me tornando um mentiroso. E olha só como é que são as coisas. E se eu me torno um mentiroso, eu acabo indo parar no inferno, porque a Bíblia diz que nenhum mentiroso terá parte no reino de Deus. Olha só que coisa. Você está percebendo isso? Então é isso, mas tudo começa com uma maneira de pensar errada. Então, se eu quero mudar a minha maneira de viver, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, deixa teu comentário, a tua curtida, compartilha com muitas pessoas no próximo vídeo. A gente continua, Deus te abençoe no nome de Jesus.